O Partido dos Trabalhadores decidiu recorrer da decisão judicial que rejeitou uma queixa-crime apresentada contra a cantora e influenciadora Jojo Todinho. A ação foi movida após declarações da artista nas redes sociais criticando o partido e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eita, Jordana. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Então, a Jojo Todinho foi lá, falou, PT trucou, Jordana pediu 6 e agora o PT pediu 9. Exatamente, truco. Exatamente, Sophie. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo certo com o meu áudio? Tudo. Uhum. Pronto. Porque a Jordana, a nossa querida Jojo Todinho, aparentemente não deveria ter dito no podcast que ela foi convidada pelo pessoal do PT para fazer campanha para o Lula. Por que eu digo isso? Porque ela poderia ter ficado calada e ter evitado esse processo. Sim, tem um lado aí que foi positivo para a Jojo, que é o fato do PT não ter um êxito inicialmente nessa ação, mas eles entraram justamente. A Fábio Oliveira vai falar, vai trazer que o PT resolveu recorrer da decisão inicial do Judiciário, que a Jordana não teria dito nominalmente o PT, então é como se não houvesse uma configuração ali de calúnia. E o PT recorre disso. Eu vou te pedir para trazer a coluna da Fábio Oliveira, por favor, que a coluna, inclusive a matéria traz que a coluna descobriu com exclusividade, foi a primeira publicação da Fábia hoje, certamente, que foi 8 horas da manhã, foi, sabe, iniciou o dia, que os novos desdobramentos dessa briga que envolve o Partido dos Trabalhadores e a influenciadora, ou desinfluenciadora, a ex-cantora, Jojo Todinho. A matéria aponta que, após levar a pior na ação judicial movida contra Jojo Todinho, o PT apresentou um recurso para tentar reverter o caso. No chamado recurso em sentido estrito, o partido afirma que, em sua fala, Jojo se referia, sim, a ele, ainda que não tenha dito de forma expressa que ele teria apresentado a proposta de pagamento por publicidade eleitoral. A gente vai ouvir a fala, a gente vai ver se a Jojo falou ou não falou. O PT afirma ser o responsável pelas campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que a afirmação da influenciadora do podcast, Conversa Paralela, logicamente, né, vocês entendem que tem uma relação aí com o Brasil Paralelo, não foi indeterminada ou vaga, inexistindo dúvida de quem ela afirmava ser o suposto pagador da publicidade. Em outro momento, o PT rebate a tese do juiz, que afirmou que a contratação da artista e personalidade para participar de campanhas é conduta corriqueira e que não constitui desonra. O Partido dos Trabalhadores afirma que Jojo não se referiu a uma simples campanha, sugerindo que tenha sido procurada para uma prática de atos clandestinos. O problema estaria no fato de que a Jojo afirmou no podcast que a proposta foi feita por telefone para não deixar rastro. A expressão, segundo o PT, é grave, ao passo que não falaria de uma remuneração lícita ou corriqueira, ao contrário do que se entende, o que entendeu o magistrado. O partido sustenta, então, que Jojo Todinho o acusou de orquestrar um esquema financeiro oculto para comprar apoio político eleitoral, afetando sua reputação moral, honra e credibilidade junto à sociedade. O PT defende ainda que o caso possui justa causa, ou seja, motivo para ser iniciado e julgado. A autoria e a materialidade da acusação seriam incontroversas, não havendo motivo para o encerramento precoce da empreitada judicial. Com o recurso, o PT pede que a decisão que rejeitou a queixa-crime seja revista, determinando o seu recebimento e a continuidade do caso contra Jojo Todinho. E a gente vai agora relembrar o caso, Sofia. A gente não precisa nem ler a matéria da Metrópolis, porque a gente vai ouvir a Jojo nesse podcast falando que recebeu uma proposta para fazer uma campanha aí para o presidente Lula, que seria de 1,5 milhão, que ela rejeitou. Ouçam bem o que a Jojo fala, tá?
Mas você já teve alguma proposta para apoiar algum político? Já tive. Conta pra nós, Jojo, que essa história é boa. Essa é bomba, essa vai viralizar. Posso falar, Renata? Não falo. Renata! A Renata falando que não. miando o nosso podcast. Não tem problema, já tô me atacando, eu falo mesmo. Já tô me atacando, eu tenho que falar mesmo, que eu não falei, não contei. Me ofereceram 1,5 milhão pra fazer campanha quando Lula se veio candidato a presidente. Eita. Eita, Jojo E eu falei que todinho. não. Foi só pra você que isso foi oferecido? Não, pra várias pessoas. Muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money. Mas como é que foi? Te ligaram, te mandaram e-mail? Conta um pouco mais aí. Pra não deixar rastro, ligaram, marcaram um almoço, falaram que era trabalho. Quando eu cheguei lá, Era pra isso. apoiar... Eu falei, desculpa, gente. Pra apoiar o Lula na época não vai das rolar. eleições. Isso aí. Porque eles estavam pegando o quê? Os influencers, alguma coisa? Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofoca, que me atacam, todo mundo ganhou dinheiro pra fazer campanha. Não era um movimento... E eu não aceitei. Se pra mim ofereceram 1,5 milhão, imagine pra outras pessoas o quanto ganharam, né, gente? Cara. Quanto não só ganharam, quanto continuam ganhando. Cara. E da direita teve alguém, assim? Nunca. Que se aproximou, querendo que você... Não. E você tem alguma pretensão política de se candidatar? Nunca viu, Sofia? Imagina. Né? Beleza. Pois é, ela tem foto com o Bolsonaro, sem nenhum tipo de intenção, aquelas fotos ali, tá? Ai, Sofia, difícil. Vou te pedir, por gentileza, para trazer uma outra coisa, que é a defesa da Jojo. No vídeo, não sou jurista, aí é logicamente o judiciário que vai identificar. Nós ouvimos agora, na conversa paralela, a Jojo claramente dizendo que o PT a convidou para participar de uma campanha e o valor foi 1,5 milhão e ela rejeitou. Se isso não é associar o PT ao convite da campanha, eu não sei o que é, Sofia, de verdade. Mas deixa aí o entendimento do juiz, vamos esperar aí que esse recurso seja analisado, a gente traz aqui a justificativa. Mas olha o que a Jojo fala sobre o e eu adoro, porque nem a Jojo achou a justificativa do juiz, Sofia. Nem ela se justificou daquele jeito. Mas vamos lá, por favor. Hoje, na verdade, foi uma vergonha, porque o PT demonstrou uma completa falta de interpretação de texto. Cheguei agora, estava um trânsito danado. Vamos lá, para vocês que não têm noção de como funciona o direito, eu vou explicar, tá? Uma audiência de conciliação não é para mostrar provas, amores, é para tentar resolucionar o conflito. Eles fizeram a proposta deles, eu fiz a minha contraproposta, não aceitei, eles também não aceitaram, então segue os trâmites legais do processo. E aí, segue o baile. A gente se encontra na próxima audiência, né? Enfim, lá no feed tem um texto e um vídeo que eu fiz juntamente aos meus advogados e o texto bem explicativo para vocês. O processo também, amores, está aí na internet. Vocês podem ir lá e colocar processo da Jojo e PT. Vocês podem ir lá ler, interpretar da maneira que vocês quiserem, tá bom? E é isso. Beijo. Oi, amores, boa tarde. O tão esperado dia 18 chegou e, representada pelos meus advogados Bruno e doutor Sérgio Figueiredo, vim aqui dar um esclarecimento do que foi hoje. Bom, hoje, na verdade, foi uma vergonha, porque o PT demonstrou uma completa falta de interpretação de texto e desconhecimento legal. Por quê? O artigo 139 do Código Penal, a difamação movida contra a Jordana, exige um fato concreto e uma pessoa determinada. Na oração, me ofereceram, não há sujeito determinado, portanto, inepta a queixa-crime movida pelo PT contra a Jordana. Exatamente, e aí corroborando ainda, a gente vai estar apresentando os esclarecimentos iniciais para o promotor, para que ele possa, né, ter um entendimento até mais amplo daquilo que o doutor Bruno está colocando aqui. E logo, logo nós teremos aí um resultado dessa queixa-crime, né, completamente.
Sujeito é oculto, inexistente, entendeu? Não tem sujeito. Me ofereceram, não tem sujeito. Ninguém ofereceu, ninguém encontrou com ela, entendeu? Ai, gente. Enfim, é isso, Sofia. A gente vai esperar de fato. Agora, mais essa resolução aí que o judiciário pode dar para este caso ou não. Ah, só uma coisa, tá? A Diga. Jojo, ela fala no vídeo dela assim, uma coisa que é interessante. Para quem não entende bem do direito, gostaria de falar para vocês sobre não sei o que lá, não sei o que lá. Mas será que ela entende? Porque ela meio que não terminou a faculdade ainda, ou seja, ela não é bacharel, ela abandonou a faculdade, né? Depois de vários conflitos com colegas. Então, assim, será que a Jordana, de fato, também entende o que está falando? Eu não sei, eu tenho essa dúvida, mas vamos lá, Sofia. Olha, é inacreditável. Inacreditável que ela conseguiu uma vitória em alguma instância com esse nível de defesa. Gente, desculpa, mas é chamado de burro? Pelo contexto, você analisa o contexto, é óbvio quem é esse sujeito oculto, sabe? É óbvio, é evidente. É um mínimo de contexto. Eu realmente, assim, tipo, tenho que me segurar aqui para não falar o que eu penso sobre o juiz ou juíza que tomou essa decisão, porque eu não quero eu acabar sendo alvo de um processo por falar o que eu penso aqui. Mas, gente, realmente tá me chamando de burra. Achar que eu não vou perceber que estava se referindo ao PT dentro daquele contexto. Agora, aí a gente vai voltar com o assunto que a gente estava falando em outro corte. A gente confia demais no judiciário brasileiro. A gente aprendeu a confiar demais no judiciário brasileiro. A gente tem que começar a confiar um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Ficamos por aqui, Dai. Dai deu uma travadinha, vou considerar que sim. Pessoal que está Então, assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.